Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Esmeralda de São Paulo, Ciro Galeto! Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E eu estava falando com o Mário e com o Henrique. Esse local aqui, o Instituto de Engenharia, a gente usava esse espaço para fazer as primeiras reuniões da Amway há aproximadamente 15 anos atrás. Tá? Então, bem-vindos aqui a esse espaço que para nós tem um significado muito especial e que espero que para vocês também ele signifique, daqui para frente, um novo negócio, um novo começo. A ferramenta, gente, ela foi criada pelo homem em geral para facilitar o trabalho da gente. Então, por exemplo, você pode fazer contas de cabeça. Dá para fazer isso ou não? Ou para quem é mais antigo, usar régua de cálculo. Lembra da régua de cálculo? Ou você pode usar uma calculadora eletrônica. É uma ferramenta, estou certo ou não? Você não é obrigado a usar a calculadora, Mas é mais fácil com a calculadora ou não é? Claro que é mais fácil. Se você quiser fazer um furo na parede, você pode ir lá ficar com o teu dedo assim, Vai levar algum tempinho, não vai? Você vai conseguir talvez fazer o furo, não sei, mas vai machucar ou não vai? Vai, existe uma furadeira. É obrigado a usar a furadeira ou não? Não é, mas a ideia qual que é, gente? Fazer sem sofrer. Usar essas ferramentas de tal forma que a gente utilize muito mais a cabeça e menos o braço. Trabalhar com a inteligência e menos com o sofrimento. Então, o uso da ferramenta, ele é inteligente. Ele também salva algumas vidas. Por exemplo, aquele cara que joga futebol americano, ou o cara que compete em Fórmula 1, ou com motocicleta, ele usa capacete. Ele é obrigado a usar capacete ou não? Não é, mas salva a vida dele ou não salva? Salva. Eu gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta que salva a vida de vocês e nossa também. Está aqui, Conhece esse livrinho aqui ou não? Chama-se Manual do Empresário. Então é o seguinte, Manual do Empresário, Empresários Independentes, este é o Manual do Empresário da Amway. Por favor, uma salva de palmas aqui para o meu amigo. Eu diria para vocês o seguinte, quem está entrando no negócio, ou quem vai começar a atividade agora, faça um investimento, isso daqui custa R$5, é isso? Faça esse investimento de R$5, porque isso daqui, da mesma forma como uma calculadora, ou como uma furadeira, ou como um capacete, isso daqui vai tornar o teu caminhar dentro do negócio Amway extremamente mais prazeroso e extremamente mais produtivo. Vocês acham que vale a pena a gente aprender com os erros de outros ou não? A ideia da utilização desse manual é o seguinte, algumas pessoas começaram a fazer essa atividade no passado, erraram bastante e criaram esse manual para falar para a gente o quê? Olha, eu fiz deste jeito e funcionou. Agora, cada um de nós é livre para fazer aquilo que a gente quiser fazer. Esse é um negócio próprio, estou certo ou não? Se esse negócio é seu, sabe quem é o seu próprio chefe? Você é teu próprio chefe. Então, se você não quiser usar o manual do empresário, algum problema nisso? Nenhum problema. Só que provavelmente vai custar muito mais para você crescer. Eu não sei se vocês querem chegar lá àqueles níveis de esmeralda e de diamante. Alguém tem interesse em chegar a esmeralda e diamante ou não? Maravilha. Se você puder escolher chegar a esmeralda ou diamante em 20 anos, ou chegar, vamos dizer, em 2 anos, quem prefere 20 anos, gente? Quem prefere 2 anos?
Maravilha. Vocês veem, até eu que sou palmeirense, que sou mais bobinho, também prefiro fazer em 2 anos. Tá? Você vê que você pode ver o seguinte, se um palmeirense consegue ter sucesso nesse negócio, qualquer um consegue ter sucesso, ou não é? Mas palmeirense, não sei, tinha mais facilidade do que hoje em dia. Hoje em dia está desafiador torcer para o Palmeiras, não é? Não há de ser nada. Dias piores virão, dias melhores virão, desculpe. Né? Dentro desse manualzinho que está aqui, então, se você está com o teu manualzinho, você depois dá uma espiadinha nele, porque tem pessoas que eu já percebi. Eu desenvolvo essa atividade com a minha esposa há cerca de 15 anos. Né? E a gente já caminhou um tanto, a gente já fez um monte de burrada e a gente já aprendeu um tanto. Uma das coisas que a gente aprendeu é o seguinte, tem muitas pessoas que compram esse livrinho aqui e guardam debaixo do colchão. Tá? Daqui a 20 anos a pessoa vai lá, pega esse material, fala, olha como está novinho. Essa pessoa, infelizmente, ele não entendeu a diferença entre investimento e jogar dinheiro fora. Se você comprou esse manualzinho e não fizer uso desse manual, você jogou dinheiro fora. Se você fez esse investimento de R$5 e está fazendo essa ferramenta trabalhar para você, investiu. Tá? Então aqui diz uma série de informações importantes sobre o negócio Amway, e tem uma coisa aqui que eu acho espetacular, na página 3 ou 4 aqui, chamado padrão de 8 passos. Já ouviram falar desse padrão de 8 passos? Maravilha, eu também já ouvi falar desse padrão de 8 passos. Mas uma coisa que eu percebi também nesses 15 anos, sabe o que é, gente? Que tem pessoas que pegam esse padrão de 8 passos e dão uma adaptada. Uma pergunta para vocês, quantos passos teria o padrão de 8 passos? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Mas o padrão de 8 passos teria mais ou menos quantos passos? Aproximadamente 8. Seriam 7? 9? Poxa vida, padrão de 8 passos. Sabe qual é o número do primeiro passo que a gente deve fazer no padrão de 8 passos? O 1. E depois de fazer o 1, a gente tem que fazer o... E depois... Puxa vida, parece ridículo, não parece? E é ridículo de verdade, gente. Mas eu posso dizer para vocês o que aconteceu comigo. Quando eu entrei nesse negócio, engenheiro, químico, né? Falei, opa, peraí, eu sou importantão. Né? Vou pegar esse padrão de 8 passos, joga aqui para mim, mata no peito, né? Vou dar uma adaptada. O primeiro passo tem a ver com sonho, não tem? Vocês imaginam para um engenheiro chegar um americano na época e falou, what's your dream? Eu falei, o quê? Saúde. Eu achei que ele tinha espirrado, né? O cara queria me falar de sonho. Para mim, engenheiro, eu falei, esse cara tá maluco. Eu já vou logo para o passo número 3. Né? Ou para o passo número 4, sei lá, já vou dar uma cortada no caminho, já vou logo convidando as pessoas. Né? Depois que eu convidar, eu já mostro o plano para a pessoa, aí depois eu faço a lista. Né? Tudo bem. Acontece isso ou não acontece, gente? Acontece. Por isso que esse negócio parece ridículo. O primeiro passo que você deve fazer é o passo número 1. Depois o passo 2, depois o passo 3. É uma sequência, são etapas em que uma se sucede à outra. Se você começar pelo 4, voltar para o 3, muito provavelmente você vai perder tempo, tá? E muito provavelmente você vai acabar desanimando e desistindo desse negócio. Acontece das pessoas desistirem desse negócio ou não? Acontece. Vocês conhecem pessoas que já desistiram de coisas na vida, gente? Já. Conhecem pessoas que, por exemplo, começaram um regime e pararam? Conhecem? É? Conhecem pessoas, por exemplo, que começaram a aprender um instrumento musical e pararam? Ou não? Eu, por exemplo, comecei a tocar violão quando tinha uns 12 anos de idade. Faz tempo isso. Né? Comecei a aprender a tocar violão. 1 ano depois, mas que nem parabéns a você saía, porque eu não queria. Né? Então eu desisti. Tem pessoas que começam essa atividade e param também. É razoável isso ou não? É razoável. Eu tenho aprendido o seguinte, o uso desse tipo de ferramenta, o manual do empresário, ele acaba salvando muitas vezes a nossa vida. Tá? A gente acaba passando por altos e baixos, a gente desmotiva às vezes. Né? Então, às vezes, você ter uma ferramenta como essa
salva a tua vida daquelas pessoas que são os ladrões de sonhos. A gente normalmente entra nesse negócio com um propósito, não é isso? Esse é o passo número 1 do padrão de 8 passos. Esse passo já deve ter sido trabalhado em algum outro evento. Sim ou não? Então eu estou aqui para falar para vocês do passo número 2. O passo número 2, ele deve ser feito depois de qual mesmo, gente? Não pode ser antes. Poder pode, mas não deve. Tá? Então é o seguinte, o passo número 2, a gente chama de assumir compromissos. Tá? Se você é o dono do seu próprio negócio e você é o teu próprio chefe, o compromisso maior que você tem que assumir, sabe com quem é? Com você mesmo. Tá? Então, é assim, quais são os compromissos e quais são os esforços que você deve assumir para você ter sucesso no desenvolvimento desse negócio? Afinal de contas, eu entendo que se você entrou nessa atividade e você pretende ter dela resultado de negócio, você pretende ganhar muito dinheiro aqui ou não? Se você pretende ter muito sucesso aqui, então isso vai exigir que você assuma determinados compromissos. E eu estive dando uma olhadinha no dicionário, né, porque muitas pessoas confundem a questão de comprometimento com a questão do envolvimento. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu estou envolvido no desenvolvimento do negócio. Será que o fato da pessoa estar envolvida com um negócio é a mesma coisa que a pessoa estar comprometida com o negócio? Eu dei uma olhada lá no dicionário. E eu percebi lá no dicionário está escrito o seguinte, comprometimento. O que é comprometimento? É o ato de se comprometer, obrigar-se por palavra ou por escrito, assinar responsabilidade grave, tornar-se responsável. E envolvimento, o que é? É o ato de se envolver, é o ato de tomar parte. Pela própria definição, eu pude perceber o seguinte, o que é mais forte? Comprometimento ou envolvimento? Comprometimento ele é muito mais forte. Vocês estão de acordo comigo ou não? Eu também vi, há algum tempo atrás, algumas pessoas vieram falar para a gente de comprometimento e de envolvimento, né? E a pessoa falou, deu o exemplo da galinha e do porco, lembra disso? A pessoa disse o seguinte, que a galinha ela está envolvida com a produção de um ovo, enquanto que o porco ele está comprometido com a produção do bacon. É ou não? O que isso quer dizer? Quer dizer que para o ovo existir, a galinha não precisou morrer. Agora, e para o bacon existir? O porquinho morreu ou não morreu? Então, vocês percebem como o envolvimento ele é muito menos forte do que o comprometimento? Né? Eu li também essa semana, eu estava fazendo uma pesquisa na internet, e eu identifiquei uma psicóloga que diz o seguinte, a obediência externa, ela leva ao envolvimento, enquanto que a obediência interna leva ao compromisso. Quer que eu repita isso daqui? A obediência externa leva ao envolvimento, enquanto a obediência interna leva ao compromisso. Como esse negócio é próprio, esse negócio é seu e você é o seu próprio chefe, isso pede o quê? Uma obediência interna. Estou certo ou estou errado? E, portanto, pede o quê? Pede atitude de compromisso. Certo? Pede, portanto, no exemplo que eu dei, pede uma atitude de porco. Estou certo ou não? Em outros tempos que eu diria que é uma atitude de palmeirense. Hoje em dia eu acho melhor não falar isso. Né? Mas então pede uma atitude de porco e não uma atitude de galinha. Certo? E pede uma atitude de porco, não um espírito de porco. Porque tem algumas pessoas que entram no negócio e tem um espírito de porco terrível, não é? Aqui não deve, tá? Mas sim comprometimento. A gente tem que se comprometer, a gente tem que ter atitude de vencedor. Uma atitude de empresário bem-sucedido. Tem algumas pessoas que elas entram no negócio e elas decidem agir só quando der. Ah, quando surgir aí uma oportunidade, eu faço. Acontece isso ou não? Será que essas pessoas vão ter muito sucesso, gente? Não, uma coisa que eu percebi é o seguinte, você tem que criar as oportunidades. Se você ficar esperando a oportunidade surgir, ela às vezes não vai surgir. Agora, se você for atrás
e trabalhar para criar a oportunidade, com certeza a oportunidade vai aparecer para você. Então, assuma compromissos fortes com o seu negócio, assuma compromissos com os seus sonhos, assuma compromisso com a sua vida. Uma coisa que para mim e para minha esposa é extremamente forte é o laço familiar. Então muitas vezes a gente também dá uma fraquejada, a gente também dá uma titubeada. Eu olho para minhas filhas nessa hora. Eu tenho sim condição de assumir com as minhas filhas compromissos muito mais fortes e depois muito mais dificuldade de olhar para as minhas filhas e falar, filhinha, não deu. Tá? Então eu sugiro que vocês peguem e assumam um compromisso com vocês e assumam um compromisso com outras pessoas para quem você teria também essa dificuldade de falar, não deu. Se você assumir compromissos fortes, gente, ou dá certo, ou dá certo. São as duas opções que a gente tem. Tá? Ou funciona. Cabe a gente fazer funcionar. Tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Sem problema? Todos comprometidos ou não? Agora, se você decidiu se cadastrar no negócio Amway apenas para consumir produtos, não tem necessidade de nenhum compromisso especial. Tá? Você gosta dos produtos e quer apenas consumir o produto, não quer construir um negócio. Algum problema nisso? Nenhum problema. Os produtos são bons ou não são bons? Eles são excelentes, os produtos. Com esse realinhamento de preços, por exemplo, que a Amway fez, aqueles produtos que já eram interessantes, eles acabaram ficando ainda mais interessantes do ponto de vista preço. Verdade isso ou mentira? Verdade. Então, se o produto está com o preço melhor e a qualidade é excelente, gente, vamos usar os produtos ou não vamos? Com certeza absoluta. Pessoas que entraram, que se cadastraram na Amway para consumir, nenhum problema. Consuma todos os produtos que você puder consumir. Agora, se você se cadastrou no negócio para realizar seus sonhos, e eu entendo que a maioria das pessoas que está aqui hoje decidiu se cadastrar para melhorar de vida, porque tem alguma coisa na sua vida que não está totalmente satisfeito. Estou certo? Todo mundo que está aqui está 100% satisfeito com tudo ou não? Eu, por exemplo, quero trocar alguma coisa na minha vida. Trocar de time de futebol. Por que você falou time de futebol? Quem falou time de futebol, irmão? Não, não é isso. Né? Mas se tem alguma coisa na tua vida que você quer mudar para melhor, esse negócio pode lhe ajudar ou não pode? Pode. Mas para isso você tem que assumir determinados compromissos. Vocês já ouviram falar da profundidade dinâmica? Uma metodologia de trabalho? Sim ou não? Sim, inclusive um parênteses. No próximo seminário, no mês que vem, quem vai fazer, vocês lembram quem é? Como chama mesmo? Mário Rodrigues. Ele tem o mesmo penteado que eu, certo? Talvez o grupo dele seja um pouco maior do que o meu também. Ele é diamante, ele trabalha com essa profundidade dinâmica e ele vai estar aqui para nos ensinar um bocadinho mais. Então, se você está trabalhando dentro desse princípio, dentro dessa estratégia da profundidade dinâmica, você deve assumir alguns compromissos individuais e alguns compromissos em equipe. Uma coisa também que eu percebi, gente, é o seguinte: quando você assume compromisso em equipe, quando você assume compromisso com o teu time, esse compromisso ele é muito mais forte. Tá? Então, ao trabalhar com profundidade dinâmica, isso vai estar ficando ainda mais sólido. Os compromissos que você deve assumir são de 3 naturezas. Primeiro compromisso que você deve assumir é o quê? Criar faturamento no seu próprio negócio. Ou seja, mudar de supermercado. Ao invés de você comprar um determinado produto, por exemplo, um sabonete, naquele supermercado da esquina, você deve comprar o sabonete de qual supermercado? Do seu próprio supermercado. É razoável isso ou não é, gente? Lógico que é. Agora, às vezes a pessoa entra no negócio e fala assim para mim, pô, Ciro, mas espera aí, eu já uso aquele sabonete marca X, eu já uso há 10 anos. Agora você vem me dizer que eu tenho que mudar de marca de sabonete? Gente, mudar de hábito é difícil, não é? É difícil, gente, é difícil. Agora, será que, por exemplo, para ganhar 10 mil reais por mês, a gente muda de marca de sabonete ou não muda? Muda ou não muda?
Muda. Uma vez eu perguntei isso numa reunião, um cara falou assim, olha, eu por R$5.000 por mês, eu até como sabonete se for preciso. Tem gente que muda até de hábito alimentar, se for o caso. Né? Aqui tem uma vantagem, não precisa comer o sabonete. Talvez seja gostoso, nunca provei. Tá? Mas a ideia qual que é? Passar a ser o seu melhor cliente. Compra do seu próprio supermercado. E quanto que a gente deve consumir do seu próprio supermercado? O máximo que você puder consumir, tá certo? Quase todos os programas de incentivo que a Amway utiliza, ela usa uma base de 200 PVs como condição necessária para ganhar os prêmios. Tá? Então eu diria para vocês o seguinte, 200 é um número interessante ou não é? É muito interessante. E se você quiser fazer mais de 200, pode ou não pode? Não pode, deve. Tá? Porque uma coisa que eu já aprendi também é o seguinte, as pessoas no seu grupo eles têm a tendência de fazer aquilo que você faz. Se você faz coisas erradas, sabe o que os desgramados vão fazer? Coisa errada. E se você fizer coisa certa, sabe o que os caras vão fazer? Coisa errada também. Quem falou isso? Deve ser corintiano. Não, se você faz coisa certa, a tendência é eles também fazerem coisas certas. Se você faz 200 ou mais PVs, a tendência das pessoas é fazerem 200 ou mais PVs. E como é que a gente pode fazer 200 PVs por mês de faturamento? Eu vou mencionar rapidamente isso, porque isso já foi objeto de CDs anteriores e de seminários anteriores também. Então tem 2 CDs com o título Como fazer mais de 500 PVs no mês. 4 pessoas, 4 palestrantes, num seminário passado, nos ensinaram como fazer isso. Foi bom esse seminário, gente? Quem já tem esse CD, por favor, levanta o braço. Maravilha. Tá disponível para venda. Quem tiver interesse, está disponível para venda. Eu vou citar, então, rapidamente, quais são as 4 maneiras de fazer. Número 1, através do consumo pessoal. Tá? Comer o sabonete, certo? Número 2, você ter clientes pessoais. A gente pode vender esses produtos ou não pode? Pode. Pode vender para um vizinho, para um parente, para um colega, alguém que conheceu um negócio que não quis fazer o negócio, mas para quem você pode vender. Razoável isso ou não? Razoável. Você pode ganhar dinheiro com a venda ou não pode? Pode e deve. Né? Então, cliente pessoal é outra forma. Clientes cadastrados são clientes que compram diretamente da Amway e que você está sendo beneficiado com os PVs. Ou PVs dos associados. Os associados são pessoas que decidiram se cadastrar no negócio Amway, mas que nesse momento não querem construir a rede. Tá? Eventualmente no futuro sim, mas nesse momento não querem, então são associados. Os PVs deles vêm para você também. Tudo bem? Muito difícil de fazer 200 PV, gente. Gente, no comecinho do negócio até que era mais desafiador, porque tinha muito pouco produto. Né? Hoje em dia, com esse monte de produto que a gente pode estar utilizando, fazer 200 PVs, tranquilo. Eu vou dizer para vocês também o seguinte, dentro desse manual do empresário, fala um bocadinho sobre o kit complementar e o kit qualificador. Já ouviram falar disso? Tá. Então depois dá uma espiadinha, ou então conversa com alguém da tua linha ascendente, ele vai te explicar, para aquela pessoa que é novinha, esses 2 kits estão direcionados para essas pessoas novas, tá? Como que você pode fazer, no caso desse kit complementar, como você pode fazer 200 PVs já no primeiro mês do negócio com esse kit complementar, e no caso do kit qualificador, associado ao complementar, ele pode te ajudar a fazer 300 PVs nos 3 primeiros meses do negócio. Primeiro compromisso, então, qual que é, gente? Gerar faturamento. Tudo bem? Gerar faturamento. Segundo compromisso, qual que é? Fazer uma lista de pelo menos 50 a 100 nomes e telefones. E categorizar essa lista por grupos. Então, por exemplo, meus amigos, meus familiares, colega de trabalho, quem são seus vizinhos, quem joga futebol com você, quem frequenta a igreja que você frequenta, esse tipo de coisa. Tá? Então, fazer uma lista de 50 ou a 100 nomes. Às vezes sempre tem aquele cara que é espírito de porco que fala, mas eu tenho 200, não pode? O que vocês acham, gente? Tá? Então, faz uma lista de nomes. O terceiro compromisso
é o seu aprendizado. Investir em capacitação, investir em aprendizado. Uma coisa que a gente tem percebido é o seguinte: quanto mais experiência, por mais experiência que a pessoa tenha ao entrar nesse negócio, experiência no seu negócio tradicional ou em outro ramo de atividade, dentro dessa atividade aqui, como o Mário Bezerra falou, essa atividade ela é tão diferente das outras que a gente de fato precisa aprender de novo. Como se a gente estivesse entrando na escolinha de novo. Então, existe uma série de eventos, existe uma série de ferramentas, cujo objetivo qual que é? É nos capacitar, nos ensinar, tá, a fazer essa atividade e ter sucesso. O primeiro desses eventos é a reunião de negócios. Reunião de negócios acontece uma vez por semana, normalmente. Ela é para apresentação do plano de negócios e também para associação com outros empresários independentes. Aqui em São Paulo tem reunião de negócios ou não? Tem. Quando é que acontece normalmente? Terças-feiras, por exemplo, é isso? Segunda também tem uma outra parte do grupo que frequenta essa reunião de negócios. Quem vai na reunião de negócios semanalmente, gente? Por favor. Maravilha. É muito importante você estar lá, é muito importante você levar pessoas para lá, e principalmente você estando lá, você ouve o plano e você se relaciona com os outros empresários que estão lá. É uma forma de você dar dando uma recarregada na tua bateria. Segundo evento desse sistema de aprendizado, chama-se seminário. É esse evento que a gente está tendo aqui hoje. Tá? Ele acontece algumas vezes por mês. O próximo, quando que é mesmo, gente? 16 de dezembro. Tá? No Hotel Holiday Inn, ali pertinho do Parque Anhembi. Tá? Palestrante Mário Rodrigues, não percam, hein? Diamante mexicano. Legal. Isso acontece algumas vezes por ano e eles têm por objetivo aprendizado, motivação e reconhecer empresários independentes que estão construindo esse negócio com sucesso. Então, a gente aprendeu um tanto com a Viviane ou não aprendeu? Aprendeu bastante, tá? Depois vai vir outra pessoa aqui que vai falar um bocadinho mais, vai compartilhar experiências, com certeza vale a pena. Terceiro evento que faz parte desse sistema de aprendizado chama-se convenção. 2 a 4 vezes por ano, normalmente vêm palestrantes internacionais. Eles são eventos que duram 2 dias, normalmente é um sábado e um domingo. E a próxima convenção está programada para quando mesmo, gente? Março de 2007. Tá? Quem já está com o seu convite para a convenção, por favor? Maravilha, gente, parabéns. Vamos estar nessa convenção? Que tal? Boa proposta? Joia. Existem também treinamentos para as várias linhas de produtos. A Viviane citou aqui treinamentos voltados para uma ou outra linha de produto. Existem treinamentos realizados pela própria Amway. E existem também palestras profissionais que são apresentadas por pessoas contratadas pela própria Amway. Eu já falei de ferramentas, falei desse daqui, né? Falei dos CDs. Normalmente saem esses CDs uma vez a cada 2 meses, é isso? Tem saído? Uma vez por mês, né? Está aqui. O próprio Manual do Empresário é uma excelente ferramenta. E a Amway lança, de tempos em tempos, livros de autoajuda ou livros de treinamento profissional, tá? Treinamento empresarial. A ideia qual que é? Tudo isso não é obrigatório, tá? Mas tem se mostrado para mim nesses 15 anos que sim, vale muito a pena. Para finalizar, eu queria dizer para vocês 2 coisas. Primeira coisa, a compra desses materiais e a apresentação nesses eventos todos que eu citei, ela é opcional e voluntária. Então a pessoa participa ou não participa, tá? Da mesma forma que o uso da ferramenta que eu falei antes. Você pode fazer o furo na parede com a furadeira ou não, tá? Fica a teu critério. Eu percebi que usar as ferramentas costuma ser um bom atalho, costuma cortar caminho. E número 2, eu percebi que nesse período que eu estou no negócio, esse sistema de aprendizado, esse sistema de treinamento, ele auxilia, ele ajuda não só no desenvolvimento do negócio Amway, mas também no crescimento pessoal de cada um de nós. Certo? Então, tem determinadas pessoas que mudaram, inclusive, a conduta de ser por conta de coisas que acabaram aprendendo aqui. Este é o final do programa.